Nessa aula, como prometido, eu vou te passar o outro domínio inválido que a gente tem pra gente. Então vamos relembrar a aula anterior. O que será um domínio inválido? Por exemplo, a gente tem aqui o nosso domínio, pode ser qualquer um. A primeira vela do movimento pode ser vela careca, primeira vela após o rompimento, tanto faz. A gente marca o domínio, aí no futuro, quando conseguir fazer conexão e a próxima conseguir aqui fazer o travamento, aqui a gente tem leitura de compra, certo? Isso daqui você já sabe, é uma leitura básica do gráfico, uma leitura inicial que qualquer pessoa consegue fazer. Só que aí a gente vai adicionar alguns pequenos gatilhos. E o que seria isso? Seria filtros de entrada para validação desse domínio. Se, por exemplo, a vela anterior ela faz isso, ela faz um rompimento. Ela rompe a nossa marcação de domínio e a próxima já consegue devolver, ela consegue fazer a conexão. Ela consegue romper para cima. Se acontecer isso, é a mesma coisa que ela nunca tivesse rompido. Aqui é uma conexão falsa, porque ela nunca rompeu. E se você colocar o time frame maior, essas duas ela vai virar pavio. E o mesmo exemplo vale aqui. A gente tem nosso domínio comprador. Ela faz aqui o rompimento. Ela consegue ter força de compra. Ela conseguiu romper para cima. Rompeu o domínio do corpo. Temos força compradora. Só que a próxima já consegue devolver o rompimento. Aqui nesse caso, é a mesma coisa que esse exemplo aqui. Só que nesse exemplo, ele até conseguiu confirmar. Ele teve conexão com a compra. A próxima confirmou. Você operaria de compra quando passasse aqui da liquidez. Passasse aqui o pavio do fechamento dessa vela da confirmação. Aí você pegaria uma compra quando batesse aqui. Mas na verdade, essa conexão é falsa. Por conta dessa velinha aqui. Quando faz uma vela que rompe e a próxima já devolve, rompimento e devolução. Fez isso, é uma conexão falsa, é como se fosse a conexão nunca tivesse existido, por conta que as duas elas no time frame maior, no tempo gráfico maior, seria um pavio grande. Aqui é a mesma coisa, só que foi pior ainda. Aqui conseguiu ter conexão, só que a próxima nem confirmou, ela já devolveu o rompimento. Então também ela vai virar pavio, é como se fosse esse nosso domínio nunca tivesse feito essa conexão. Ela na verdade, ela rompeu e devolveu o rompimento. Ela fez uma devolução de rompimento, então essa conexão é falsa, a gente não pode operar porque ela nunca conectou. Aqui se você operar de compra, vai ser uma operação errada. Na verdade, ela nunca teve força de compra. Esse exemplo, ele continua sendo um domínio válido, só que por conta dessa conexão, essa conexão é inválida. Então essa conexão nunca existiu. Vamos dar o um exemplo aqui do que é quando ela rompe duas vezes. Foi os dois gatilhos que eu passei para você na aula anterior. Após a reversão, sempre tem que ser após a reversão. Reverteu aqui e reverteu aqui. A gente descobriu que esse movimento aqui é um movimento comprador. A gente pode marcar o que? As duas extremidades, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Se não tiver pavio, marca o corpo, que tá tudo bem. Você vai marcar o pavio mais baixo, o pavio mais alto e vai traçar uma linha lá na frente. O que eu expliquei para você na aula anterior? Quando ela faz aqui o rompimento, essa daqui rompe a parte de baixo, já que é uma pernada de compra. Se romper para baixo uma vez e romper mais uma vez para cima, vai ficar inválido pra gente. Então vamos por exemplo aqui. A gente tem o movimento de compra, então a gente pode pegar somente a primeira vela, ou se ela faz duas velas, a gente pega as duas velas, se for três velas, a gente vai pegar essas três velas. Esse domínio que a gente tem aqui é como se fosse, ele já foi mitigado, ele já foi trabalhado, ele não vai influenciar no futuro. Mas, por exemplo, só rompeu uma vez, a próxima vez que vier aqui, por exemplo, faz aqui a conexão, consegue romper, ela consegue ter força de compra, a próxima consegue confirmar, travando a nossa marcação, ficando acima também é válido. E você pega a sua operação de compra quando passar aqui da liquidez. Esse exemplo vale, mas o que não vale, se ele faz isso daqui, ó, ele já consegue romper tudo de uma vez. Por exemplo, a gente tem o domínio, a gente tem essa pernada aqui. Só que aqui ela já foi rompida a primeira vez, e depois, já que é uma pernada de compra, ela tem que romper a primeira vez embaixo, e depois a última vez em cima, ó, rompeu aqui em cima. Aqui nesse caso vai ficar inválido, rompeu e fez mais uma vela aqui, ó, confirmou esse rompimento. Por quê? Porque tem que confirmar o rompimento. A próxima vela pode ser até uma vela vermelha, só que ela não consegue devolver o rompimento. Mas se vier uma vela aqui que consiga romper a nossa marcação de novo, aqui é como se fosse pavio, lembra que eu falei? Quando faz rompimento e devolução, seja de conexão de domínio ou rompimento da pernada, aqui vai ser como se fosse pavio. Aqui ela nunca rompeu. Aqui é como se fosse pavio se você colocar num tempo gráfico maior. Por exemplo, a gente opera em 1 minuto, dá pra ver aqui, ó. Se você colocar no 2 ou 3 minutos, vai dar pra ver que essas duas velas aqui, se a gente juntar, ela vai virar um pavio. Então ela nunca rompeu. Qual que é o cenário válido? A gente tem um domínio. Aqui vamos, por exemplo, teve mais velas, a gente marca essa pernada inteira. A gente marca desde o ponto mais baixo até o ponto mais alto, que é aqui. Já que é uma pernada de compra, se romper uma vez para baixo e romper uma vez para cima, aqui esse domínio já foi trabalhado. Então a gente não pode utilizar no futuro. O que vai ser válido ainda é se ele fazer exatamente isso daqui. Ele conseguir romper essa pernada na parte de baixo e ela conseguir romper na parte de cima logo de uma vez. Aqui, lembra que eu falei? Rompimento e devolução. Aqui é como se fosse pavio. Ela nunca rompeu essa pernada. Então
Então ainda vai ficar válido. Mesmo que aqui ela volte, por exemplo, no futuro ela faça isso daqui, ó, nosso método base de entrada, que é conexão, travamento ou ficando acima, a gente pode pegar essa operação de compra quando passar da liquidez. Mesmo se fizer esse rompimento para cima e para baixo, ele ainda vai ser válido porque é um rompimento falso, então ela nunca rompeu. Se nunca rompeu, a gente pode utilizar ainda tranquilamente essa operação. Qual que é o outro cenário que a gente tem também? Ela rompe uma vez, ela faz mais velas aqui, tanto faz, pode ser verde ou vermelha, aí depois rompe de novo e rompe aqui na parte de cima. Rompeu a primeira vez na parte de baixo e rompeu a segunda vez na parte de cima. Como eu falei, se ela continuar aqui, ela não devolver o rompimento, pode ser até uma vela vermelha, mas se ela ficar acima aqui, ela não devolveu o rompimento, não é rompimento e devolução, é um rompimento verdadeiro. Então aqui rompeu uma vez para baixo e rompeu uma vez para cima. Se aconteceu isso no futuro, quando o mercado fizer isso daqui, ó, conexão com a compra, que teve força de compra, rompeu para cima, o nosso domínio de compra, a próxima confirmar, a gente não pode pegar essa operação de compra, porque esse domínio ele já foi trabalhado por completo, ele já foi trabalhado toda a sua pernada. Pode ser de uma vela, pode ser duas velas, tanto faz. Se for um domínio de uma vela só, vai ficar mais perigoso ainda. Quanto for mais vela, mais dificilmente ele vai ser rompido. Por exemplo aqui, a gente tem um domínio que é só uma vela. Ó, vamos supor que a gente teve a reversão e fez outra aqui reversão. Aqui o domínio é só dessa vela verde. A gente marca aqui o domínio do corpo, que a gente quer operar conexão. A gente sempre tem que prezar pelos movimentos que conecta com a força compradora ou vendedora, para a gente ter força de mercado. Se a nossa análise, lembrando, se a nossa análise não tiver força de mercado, já vai ser uma análise arriscada. Então vamos supor, consegue fazer conexão aqui e consegue confirmar aqui de cor oposta acima da marcação, você tem leitura de compra quando passar da liquidez. Você pode pegar essa retração aqui. Nesse caso ainda está válido, mas se ele romper as duas extremidades, que é a parte mais baixa e a parte mais alta dessa pernada de compra, ela vai ficar inválido. O que seria isso? Por exemplo aqui, rompeu uma vez na parte de baixo e não devolveu o rompimento. Lembra que eu falei? Se não devolveu o rompimento, é um rompimento verdadeiro. Aí se romper a próxima vez lá para cima, ó, por exemplo, fez mais velas aqui e rompeu aqui em cima. Rompeu uma vez para baixo, rompeu outra vez para cima. Se não devolver o rompimento, se ele conseguir ficar aqui acima, aqui rompeu uma vez para baixo e uma vez para cima, esse domínio está totalmente mitigado. Rompeu uma vez para baixo e uma vez para cima. Por que tem que romper para baixo e para cima? Se for para cima e para baixo, por exemplo, não vai ser o rompimento duas vezes. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso domínio, a gente marca as duas extremidades dessa pernada. Se ele romper somente em cima, não está rompendo essa pernada de compra, ela está rompendo uma pernada de venda que esteja lá atrás. Por exemplo aqui, a gente tem uma pernada de venda aqui, ó. A gente marcaria aqui as duas extremidades, na parte mais alta e na parte mais baixa. Então, se ela rompe aqui em cima, ela não está rompendo essa pernada de compra. Ela possivelmente está rompendo essa pernada de venda. Vamos supor que ela realmente conseguiu romper. Ela conseguiu romper a pernada de venda. Aí sim, aqui nesse caso, ela não rompeu a pernada de compra, porque a pernada de compra tem que romper primeiro embaixo e depois em cima. Se rompeu em cima, não rompeu a pernada de compra, rompeu a pernada de venda que esteja mais para trás. Aí vamos supor que fez aqui mais uma vela vermelha. Aqui fez rompimento e devolução. Se aconteceu isso, ela nunca rompeu. Aqui é tudo pavio, então ela nunca rompeu. O caso ideal é se ela consegue ficar acima da marcação, aí vai ser um rompimento válido. Pode ser verde ou vermelha, tanto faz. Desde que ela não consiga devolver o rompimento. Porque rompimento e devolução a gente já sabe que esse rompimento é um rompimento falso. É um rompimento que nunca existiu. Então aqui é um rompimento verdadeiro. Ele conseguiu romper e a próxima não conseguiu devolver o rompimento. Aí sim conseguiu romper a primeira vez na parte de cima. E se romper a segunda vez na parte de baixo, essa pernada de venda vai ser totalmente rompida. Então o nosso domínio de venda que a gente tiver aqui não vai ser mais usado. Ele vai estar inválido para a gente, porque ele já foi totalmente mitigado. Por exemplo aqui, conseguiu voltar aqui e rompeu a parte de baixo. Aqui nesse caso, não rompeu a pernada de compra. Ele rompeu a pernada de venda, que seria o quê? Rompimento, o primeiro rompimento em cima e o segundo rompimento embaixo. Se a gente tem uma pernada de compra, ele rompe a primeira vez na compra, não vai ser um rompimento. O rompimento verdadeiro dessa pernada de compra é quando ele rompeu uma vez para baixo e uma vez para cima. Então a gente tem os dois exemplos aqui. Por exemplo, uma pernada de compra e uma pernada de venda. Pode ter quantas velas que a gente vai marcar toda a pernada, da parte mais baixa até a parte mais alta. Aqui também, mais baixa e mais alta. Na pernada de compra tem que romper a primeira vez para baixo. Então ele pode vir aqui, ó, romper para baixo e o mercado ficar trabalhando aqui, ó, tanto faz. Pode romper 1000 vezes aqui embaixo, que o primeiro rompimento ainda tá válido. Aí quando romper a segunda vez para cima, por exemplo, fez mais uma vela aqui e fez mais uma vela aqui. Essa que rompeu, a próxima não devolveu o rompimento, ela ficou acima. Aqui nesse cenário, essa pernada de compra, esse domínio de compra, tá inválido pra gente, porque ele rompeu uma vez para baixo e uma vez para cima. Ele tá inválido pra gente. Lembra que eu falei? Só tem que tomar cuidado se ele rompeu e fez a devolução. Porque se ele fez isso, ela nunca rompeu. Se você colocar no tempo gráfico maior, é como se fosse as duas velas fossem pavio.
Aqui na venda é a mesma coisa, tem que romper uma vez para cima e tem que romper uma vez para baixo. Aí você vai perguntar para mim, ah, mas se romper para baixo, ele vai romper essa pernada de venda? Não vai, por quê? Porque quando rompe aqui para baixo, ele pode estar rompendo alguma pernada de compra e não a pernada de venda. A pernada de venda sempre tem que ser rompida para cima primeiro e depois para baixo. Não importa se ela ficou sambando aqui, ó, se ela conseguiu romper, se a próxima continuou. Aí depois conseguiu romper de novo aqui, ó. Rompeu aqui de novo, continuou, aí depois rompeu de novo. Na parte de baixo não importa. O que importa é romper uma vez para cima e uma vez para baixo, que vai estar inválido pra gente esse nosso domínio de venda. Vamos procurar aqui, ó, no próprio gráfico para te mostrar. Ó, vamos por exemplo aqui, a gente tem essa pernada aqui, essa pernada de venda. A gente marca as duas extremidades, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Aqui, como é a pernada de venda, tem que romper uma vez para cima e uma vez para baixo. Conseguiu romper uma vez para cima e conseguiu romper uma vez para baixo. O que seria um rompimento falso? Por exemplo aqui, ó, se a próxima vela devolvesse. Aqui ela nunca rompeu, então ela só rompeu uma vez para baixo. Só que na pernada de venda não se rompe a primeira vez para baixo, tem que ser rompida a primeira vez para cima. Então aqui, se fizesse essa devolução de rompimento, rompimento e devolução, aqui esse domínio de venda ainda seria válido. E aonde vai ficar nosso domínio? Vai ficar aqui, vai ficar na vela careca, vai ficar a primeira vela do movimento, vai ficar a primeira vela após o rompimento. Então todos esses domínios dentro dessa pernada vai ser válido se ele não for rompido essa pernada por completo, que é uma vez para cima e uma vez para baixo. Se fez rompimento e devolução, aqui é como se fosse nunca rompeu. Se rompeu uma vez para baixo aqui, ele vai estar válido. Essa vela de venda não rompeu essa pernada de venda. Ela rompeu essa pernada aqui de compra, ó. A gente marcar essa pernada de compra e jogar lá na frente. Aqui, ó, ela rompeu uma vez para baixo e agora na pernada de compra, se romper para cima, aí vai ser inválido pra gente o nosso domínio na compra. Mas observando na pernada de venda, rompeu uma vez para cima, depois não fez devolução de rompimento, então ele fez um rompimento verdadeiro. Rompeu aqui para cima e depois rompeu o domínio para baixo. Mas na verdade, ó, lembra que eu falei? Se ele faz o rompimento e devolução, ele nunca rompeu para baixo. Ele só veio romper aqui para baixo nessa vela aqui. Próxima não devolveu o rompimento. Então aqui foi um rompimento verdadeiro. Aqui foi um rompimento e devolução. Enquanto conectasse com o domínio de compra, foi que nessa vela fez. Conectou com a compra, a próxima confirmou acima, a gente pegaria essa operação de compra quando passasse da liquidez. Aqui ele estaria válido nessa operação que ele rompeu e devolveu. Mas lembra que eu falei? Quando faz conexão e a vela anterior ou a próxima vela devolve, é como se fosse ela nunca fez conexão. Então aqui também, essa conexão não é válida pra gente. Tanto esse rompimento, que rompeu e ela devolveu, aqui nunca foi um rompimento. Então essa pernada de compra ainda está válida, o nosso domínio comprador ainda está válido. Só que aqui conseguiu fazer conexão e a próxima confirmou acima. Você operaria de compra aqui na liquidez, mas está errado porque ele já veio de devolução de rompimento. É como se fosse essa vela nunca tivesse conectado. Então essa vela aqui, ela poderia muito bem descer rasgando aqui. Então você estaria operando errado. E a segunda parte é o que? Quando o domínio está inválido por conta do travamento de pavio. Por exemplo aqui, a gente tem um domínio de compra e se no futuro tiver alguma vela verde que trava um pavio simétrico aqui no nosso domínio, ele vai estar inválido. O mesmo exemplo vale aqui embaixo. Se travar um pavio vermelho aqui, ele vai retirar esse nosso domínio. O que não vai retirar se ele conseguir romper mais. O pavio não conseguir romper mais, aqui vai ser um tipo de conexão que eu já expliquei nas aulas anteriores. Mas se ela consegue terminar travado, ela retirou essa defesa. O mercado não defende mais aqui. E o que será a defesa? Seria basicamente isso. Quando conectar e a próxima confirmar, quer dizer que esse domínio aqui, ele está defendendo o mercado para jogar para cima. Só que ocorreu aqui essa simetria do pavio com o corpo, ele conseguiu retirar esse domínio. Então essa conexão e a próxima ficar acima, aqui a gente não pode esperar, ela pode muito bem vir descer, porque esse domínio ele está inválido. Está totalmente inválido, a gente não pode utilizar ele para nada. Vamos procurar exemplo aqui no gráfico. A gente vai marcar todo o domínio comprador que a gente achar. Aqui a gente tem a primeira vela do movimento, então temos domínio de compra. Aqui a gente tem a primeira vela do movimento, então temos domínio de compra. Domínio de compra aqui também, primeira vela do movimento. Primeira vela do movimento e primeira vela após rompimento. Então ela foi a primeira do movimento, porque teve a reversão. Ela foi a primeira após o rompimento, porque ela rompeu aqui essa primeira vela do movimento, ó. Primeira vela do movimento, rompimento, primeira vela após rompimento. A gente pode marcar o nosso domínio aqui também. O que mais? A gente pode marcar aqui também que ela é a primeira vela do movimento e também é a primeira vela após rompimento. Por que é a primeira vela do movimento? Porque teve a reversão. Então ela é a primeira vela dessa pernada. E por que a primeira vela após rompimento? Porque ela rompeu essa velinha aqui, essa primeira vela de compra. Rompimento, primeira vela após rompimento. Quando um pavio conseguir tocar em simetria com o nosso domínio, que nem fez aqui, ele vai estar retirando essa ordem. Por exemplo, se o mercado faz conexão, ele consegue romper para cima, ele tem força compradora. A próxima consegue confirmar acima da marcação, acima do domínio. Aqui a gente tem leitura de compra quando passar da liquidez. Só que se já retirou essa ordem, se o pavio já tocou no nosso domínio,
esse domínio vai estar inválido pra gente. Então, se romper aqui, a próxima confirmar acima, a gente não pode pegar, porque ele não está se defendendo em nada, porque esse domínio já está inválido pra gente. Vamos tentar encontrar mais exemplo aqui. Por exemplo, vamos encontrar na vela de venda os domínios vendedores. Domínio vendedor, a gente tem o quê? A primeira vela do movimento. Aqui ela também é a nossa primeira vela após o rompimento, porque a vela anterior conseguiu romper essa primeira vela do movimento de venda, rompeu primeira vela após o rompimento, e ela é também a nossa primeira vela do movimento. No futuro, por exemplo aqui, se esse pavio tivesse tocado aqui, ele retiraria a defesa desse domínio. Ou seja, se o mercado consegue romper para baixo, ele tem força de venda, a próxima consegue confirmar, a gente pegaria a operação de venda quando passasse da liquidez. Tocou aqui, a gente pegaria a nossa operação de venda. Nesse caso, você tomaria um loss, que ela poderia muito bem, ó, vier rasgando aqui uma vela verde, porque esse domínio aqui, ele não defende mais, porque ele fez um travamento de pavio. O pavio travou certinho aqui no corpo, que é o nosso domínio vendedor. Se ele fez isso, esse domínio vai ficar inválido pra gente. Vamos encontrar mais aqui, ó. Vamos encontrar mais aqui, por exemplo. Vamos fazer toda a marcação de domínio que a gente encontrar. Por exemplo aqui, essa é a primeira vela do movimento. Se tiver um pavio tocando no domínio, tanto embaixo, se tiver travado, esse domínio é inválido. E quanto em cima, se tiver um pavio travado aqui, ele vai ficar inválido pra gente. E tem que ser travado certinho, não pode, ó, romper um pouquinho. Se romper um pouquinho tá de boa, mas se não romper, se ele terminar travado no domínio, esse domínio aqui, ele não vai mais defender o gráfico. Então você não pode pegar a operação, pode muito bem te dar uma derrota muito boa, te dar um loss muito feio, por conta você não sabe dessa informação. A defesa desse domínio foi retirada. Vamos buscar mais aqui, ó. A gente tem a primeira vela do movimento, e se algum pavio estiver tocando, já era. Ou também o que? Se ele for rompido para baixo e para cima, essa pernada inteira, se ela for rompida uma vez para baixo, uma vez para cima, já era esse nosso domínio, ele vai ficar inválido pra gente. A gente pode confluenciar essa aula com a aula anterior. Vamos ver, ela rompeu uma vez para baixo, ela não faz devolução do rompimento, então foi um rompimento verdadeiro, só que no futuro ela não conseguiu romper para cima. Aí você vai perguntar para mim, mas aqui teve um rompimento. Mas aqui, ó, como eu falei, se é uma pernada de compra, se ela rompe para cima, ela não tá rompendo essa pernada de compra, ela tá rompendo essa pernada de venda. A pernada de venda já foi rompida uma vez para cima, e no futuro ela conseguiu romper aqui uma vez para baixo. Mas também, se você for observar o rompimento e devolução, é como se fosse aqui nunca tivesse rompido. O que confirmou o rompimento foi que a próxima vela aqui, ó, rompeu, a próxima não devolveu. Então aqui foi um rompimento verdadeiro. Aqui não foi rompimento, é como se fosse essas duas velas fosse pavio, só que aqui fez o rompimento e a próxima não devolveu. Então rompeu uma vez para cima e rompeu a outra vez para baixo. Então esse domínio de venda, ele não vai estar mais válido para a gente utilizar. Se o mercado faz qualquer tipo de operação do nosso operacional, né, nesse domínio, ele não vai estar mais válido. Ele pode muito bem te dar um loss. E vamos ver se essa pernada de compra já foi trabalhado. Ela rompeu uma vez para baixo e no futuro, se ele romper uma vez para cima, aqui ele vai estar inválido. Vamos ver. Ó, no futuro ele conseguiu romper. A gente tem essa pernada de compra, a gente marca as duas extremidades. Rompeu para baixo e lá na frente conseguiu romper aqui para cima por conta do gap, ó, rompeu, na verdade. Então, se fez isso, enquanto o mercado trabalhar no nosso domínio, a gente pode pegar essa operação, ó. Se o mercado fizer aqui a nossa operação, por exemplo, faz conexão com a compra e a próxima aqui consegue retrair no nosso domínio, a gente pega essa operação de compra quando passar aqui da liquidez. O único cenário que vai ficar inválido é se essa nossa marcação de domínio, ela já foi rompida muitas vezes. Aqui ele já vai ficar mais fraco. Mas o que invalida o nosso domínio é o que eu falei. Se tiver um pavio travado no nosso domínio, pode ser embaixo ou pode ser em cima, ó, por exemplo aqui. Se tiver um pavio travado, esse domínio não vai mais valer pra gente, mesmo que se ele não for rompido uma vez para baixo, uma vez para cima. Esquece, porque essa defesa não vai mais defender a nossa operação. Ele já conseguiu retirar essa defesa. E a mesma coisa também, se ele rompe uma vez para baixo, já com a pernada de compra, rompeu para baixo, depois rompeu para cima. Esses são os dois tipos que o nosso domínio vai ficar inválido. Aí tem as confluências que eu falei. Tem a conexão falsa e tem um rompimento falso. Por exemplo aqui, conseguiu ter conexão com o domínio, e a próxima conseguiu confirmar acima da marcação. Se a vela de trás tivesse feito um falso rompimento, ou seja, rompeu só que devolveu. Nesse cenário, é uma conexão falsa, ela nunca rompeu, ela nunca teve conexão, porque é como se fosse tudo pavio. E a mesma coisa aqui, por exemplo, teve força compradora, só que a próxima já devolveu. Aqui de novo que eu falei, é como se fosse essas duas velas fosse pavio e ela nunca tivesse feito conexão. E a mesma coisa vale para esse rompimento duas vezes. Tem que romper uma vez para baixo e uma vez para cima. Como eu falei, se faz o rompimento e a próxima vela, tem que ser a próxima vela, devolver, aqui ela nunca rompeu. Por exemplo aqui, rompeu, só que a próxima já devolveu. Então aqui também nunca rompeu. Aqui rompeu, próxima devolveu. Então aqui também nunca rompeu. Se fez aqui em todas as velas daqui, ó, por exemplo, rompeu aqui, só que a próxima devolveu, devolveu aqui, rompeu e a próxima devolveu, rompeu, só que a próxima aqui devolveu, ó. Ela nunca rompeu essa parte de baixo.
Então, quando romper na parte de cima, não tem problema, porque ele vai estar válido ainda. Na pernada de compra, se ele romper uma vez para cima, tá tudo bem. Não tá rompendo essa pernada de compra, ela tá rompendo alguma pernada de venda que esteja mais para trás. Então, sempre tem que romper uma vez para baixo e uma vez para cima, desde que não aconteça aqui esse rompimento e devolução. Existe tanto aqui o rompimento e devolução falsa para esse domínio inválido, que é rompimento duas vezes. Se for aqui numa pernada de compra, deixa eu marcar, na pernada de compra, romper uma vez para baixo e uma vez para cima, fica inválido. Nosso domínio fica inválido. Por aqui, uma pernada de venda, nada de venda. Se romper uma vez para cima e uma vez para baixo, fica inválido também. Eu vou marcar aqui mesmo, tá bom. Se a gente tem uma pernada de compra e ela romper uma vez para baixo e uma vez para cima, vai ficar inválido. E uma pernada de venda, se romper uma vez para cima e uma vez para baixo, vai ficar inválido também, desde que não seja rompimento e devolução. E também qual que é o nosso domínio inválido? Quando trava pavio no nosso domínio. Então deixa eu marcar aqui, ó. Quando trava pavio no domínio, isso torna o nosso domínio inválido, e também o nosso segundo domínio inválido é quando faz o rompimento duas vezes. O que seria esse rompimento duas vezes? Se for na pernada de compra, se romper uma vez para baixo e a outra vez para cima, vai ficar inválido. E se for na pernada de venda, se romper uma vez para cima e a outra vez para baixo, vai ficar inválido pra gente também. Então, são essas duas informações que vai ficar o nosso domínio inválido. Quando trava pavio simétrico no domínio, e também quando faz o rompimento duas vezes, que seria na pernada de compra, romper uma vez para baixo, uma vez para cima, e na pernada de venda, romper uma vez para cima e uma vez para baixo. Se você gostou dessa aula e quer saber como ter toda essa leitura gráfica, saber ler o gráfico de uma forma profissional, clica no primeiro link da descrição para você conseguir saber identificar todos os movimentos que o gráfico faz e conseguir descobrir o motivo do seu loss, o motivo por que você toma loss, e não ficar perdido nas suas operações. Porque muita gente toma tanto loss ou gain, mas não sabe o motivo. Então no trade, você tem que saber o motivo do seu loss e o motivo do seu gain para conseguir ter uma leitura profissional do seu gráfico. E também não se esquece de fazer uma conta aqui na Kotex e fazer seu depósito, que vai estar me ajudando muito. É só clicar no terceiro link da descrição. Então bora à próxima aula e tamo junto.